E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o tile set completo. E se você ainda não sabe fazer o seu primeiro tile, eu deixei um vídeo na descrição para você aprender o vídeo completo de como mexer no Pixel Studio e como criar o seu próprio tile, tá? Esse tile vai servir como base pra gente fazer o tile set de hoje. E bora lá pro vídeo. Bom, gente, aqui a gente tem o tile que a gente fez no vídeo anterior. E é o seguinte, gente, se a gente montasse um cenário só com esse tile, será que ia ficar bacana, né? Tipo, se você colocar o seu player ali, seu jogo, será que fica legal, né? Só um tile, simplesmente sem outras diferenças, sem outros detalhes? Eu acho que não fica muito harmonioso. Então, o que a gente vai fazer hoje, observe que aqui, ó, nesses encontros, né, os tiles, eles se encaixam, certo? Mas se você olhar para a minha grama, elas têm alguns pontos que elas se encontram, só que tá meio esquisito, né? Se você olhar de longe. Então, nosso primeiro passo vai ser organizar essa graminha aqui, para que ela se encaixe bem, viu? Crie uma imagem de 128 por 128. Bom, o nosso primeiro passo vai ser harmonia visual, né? Vamos organizar essa grama aqui do melhor jeito possível. Selecione uma cor escura, né, marrom, e a gente vai cobrir toda essa parte aqui, ó. Você vai deixar tudo do mesmo tamanho, tá? E você vai fazer isso também com essa parte verde escura, para cobrir todos esses pixels que caracterizavam a nossa grama anterior. Feito isso, a gente vai começar a desenhar a nossa grama. Lembra que você tem que fazer o desenho da grama, né, onde os tiles se encaixam, e ali no meio. Essa parte não tem muito segredo, né? Você vai começar ali a desenhar, né, os detalhes do seu tile set. Mas sempre observando, né, se tá ficando uma coisa legal. Note que embora eu tenha criado uma sequência, os encontros ali dos meus tiles, eles não estão se encaixando perfeitamente. O desenho que eu fiz, ele criou uma sequência, né? Deixa eu mostrar para vocês. E esse é justamente o segundo passo, né? Criar desenhos que se encaixem com harmonia, né? Para o nosso tile não ficar aquela coisa esquisita. Bom, depois que você criou o seu desenho, você vai trabalhar as sombras. E as sombras não precisam ser, né, uma coisa muito grosseira. Basta fazer ali as bordas. E se a gente observar aqui, a gente pode ver que os pixels aqui do final, né, do nosso tile, eles se encaixam com os primeiros pixels. Isso é importante. Por quê? Porque na hora de você criar um tile, você precisa criar tiles que se completam, né? Como uma peça de quebra-cabeça. Tá entendendo? Então, é importante que você crie essa harmonia. Isso independente, né, da sua pixel art ser diferente aqui da minha. Agora eu vou pegar essa parte aqui do subsolo e vou mover um pouquinho para baixo, só para não me atrapalhar na hora de criar a grama aqui. Porque eu vou fazer algumas alterações que eu achei necessário. Se você não quiser, não precisa. Bom, se você notar aqui, na minha pixel art, ela já está se encaixando perfeitamente. A prova disso é se você selecionar, copiar e arrastar para o lado, você vai ver que esses pixels eles já estão se encaixando, certo? Só que eu queria fazer uma alteração, então essa alteração não preciso fazer no seu, só se você quiser, porque já tem uma certa harmonia, diferente daquele primeiro pixel que a gente criou, né? Lembrando que sempre que você quiser fazer uma modificação, crie uma nova camada, tá? Porque se você se arrepender de ter feito, basta você apagar aquela camada que você criou e pronto. Seu progresso vai estar salvo. Agora, seguinte, se a minha teoria, né, de que os pixels eles estão harmonicamente se encaixando estiver certa, significa que eu posso pegar esses pixels aqui e afastar para o lado, e quando eu duplicar esse tile set, esse tile, né, eles vão se encaixar de novo. Assim eu espero, né? Mas calma lá, pequeno design gafanhoto, né? Se a gente duplicar, ó, a minha teoria deu certo. Poderia dar errado? Poderia, mas deu certo. Bom, o passo seguinte vai ser identificar quais são os tiles que estão faltando, né, para fazer o nosso cenário.
E como que a gente identifica? Eu acho melhor desenhar, né, uma ilustração básica ali de como que eu quero montar o meu cenário para poder identificar o que falta, né, eu criar. E olhando esse pequeno desenho aqui, que a gente pode identificar o meio, as laterais, né, direita e esquerda, a parte de baixo, uma plataforma mais estreita e uma plataforma flutuante, certo? Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai criar um retângulo, né, abaixo aqui dos tilesets iniciais, e a gente vai colorir ele na cor marrom ou numa cor mais escura, só para poder visualizar melhor. Pronto, com base no que a gente viu, o que está faltando aqui para fazer um tileset de fato? Com base nos detalhes dessa imagem, a gente precisa fazer uma grama um pouco mais arredondada, né? Então, vamos fazer isso. Para arredondar alguma coisa no pixel art, você precisa ir diminuindo, né, os pixels, mas criar uma sequência. Por exemplo, eu diminuí ali 2 pixels em cima, um no meio e mais 2 na lateral. Isso dá a impressão que o desenho ele tá mais arredondado, sabe? Agora que o nosso tile tá mais arredondadinho, né? Será que isso é só o suficiente? Como a gente viu naquela imagem lá de exemplo, não. Então a gente precisa fazer mais ajustes, né? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, porque eu fiz alguns ajustes. Eu queria que a minha grama ela parecesse estar saindo ali do solo, né? Assim, uma coisa um pouco mais natural, certo? Se você não quiser modificar, também não precisa, né? Fica de cada um. E do outro lado você faz a mesma coisa, né? Você pode selecionar, copiar e inverter, né? E colar ali do lado esquerdo. Ou você pode criar do zero, que nem eu tô mostrando, né? Eu fiz uma pequena graminha ali, diferente, só para dar outra cara pro nosso tile. Note que já ficou uma boa diferença, né? Agora, né, se tu quiser que a graminha ela fique exatamente igual a outra, só que invertida, é só fazer o que eu expliquei. Seleciona e coloca ali. Encaixa bem, viu? E pronto. Lembrando sempre de ir ajustando, né, qualquer pixel ali que fique fora do lugar. Bom, olhando para essa parte aqui do nosso subsolo, se essa parte mais interna, ela é realmente ali a camada mais interna do subsolo, né? Será que não ficaria estranho se eu colocasse essa imagem do jeito que tá aqui, lá no meu cenário, né? Tipo, não tá faltando algum acabamento? E é isso. Já que a gente tem esse detalhe aqui, a gente vai desenhar ele no restante dos nossos tiles, tá? De forma que ele se encaixe em todos os 4 cantos, né? Seja nessa parte do meio, como nessa parte de baixo, das bordas. Enfim, você vai desenhar e ajustar de forma que ela se encaixe bem. E para isso a gente pode utilizar a ferramenta de espelhar. Você espelha, seleciona e arrasta ela, né, para o lado inverso. Como eu já falei para vocês, né, o pixel art você tem que ir ajustando, você tem que ir testando várias coisas, né. Nem sempre você vai mexer uma ferramenta e pronto, né, vai ficar lá perfeito e sem precisar de ajuste nenhum. Você vai ter que fazer isso. Essa é uma das melhores maneiras até de você aprender a fazer pixel art, né, porque nem sempre você vai encontrar tutoriais que ensinem. É claro, se você pedir um tutorial, pode ser que a pessoa traga, mas se você não pedir ou for algo criado da sua cabeça, né, você tem que saber como começar para poder desenvolver aquilo que você quer. Beleza, a gente conseguiu fazer tanto a parte direita, a esquerda e a parte de cima, né? Agora só tá faltando a parte de baixo. Como que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente conseguiu fazer o lado direito apenas invertendo o esquerdo, a gente vai fazer também a parte de baixo com a parte de cima, invertida. Para não ficar muito junto ali, meio estranho,
Só você selecionar e arrastar um pouquinho para baixo e depois fazer a mesma coisa, né? E ajustando essa parte ali que falta. Só lembre de sempre deixar as partes encaixando bem, porque senão vai ficar esquisito na hora de você montar o seu cenário. Aqui, lembra que na nossa grama a gente deu aquela forma mais arredondada? Aqui na parte do chão, né? Precisa fazer a mesma coisa, né? Até para ficar mais bonitinho. E segundo o nosso cenário de exemplo, tá faltando a gente criar uma plataforma flutuante. Então, bora lá. Primeiro você pegue o seu tileset que você criou, copie, cole e arraste para outro canto, onde você não vai mexer mais, certo? Para fazer a plataforma flutuante, você precisa copiar, né, a parte da grama, tá bom? E depois você também precisa unir essa parte da grama com o nosso solo, para que ela fique igual ao tileset, só que bem achatada. E você sempre vai estar fazendo os ajustes, tá? Isso vai harmonizar o seu tileset, tá? Se você não fizer ajustes, pode acontecer de ficar uma coisa bem esquisita. Agora, segundo essa imagem, tá faltando a gente fazer a plataforma mais estreita, né? Como que a gente vai fazer? Bom, você vai pegar a metade, né, das laterais do seu tileset e a parte do meio, para que fique igual à imagem. E outra coisa, gente, sempre mantenham os seus tiles, eles dentro da grid, né? De forma que quando você selecione algo e coloque ali no meio, elas fiquem tudo encaixado, tá? Isso vai facilitar muito, tá? E você vai fazer os ajustes, gente. Basicamente é isso. Se você achar interessante, adicione alguns detalhes de pedras, por exemplo, que eu acho que vai ficar bem legal. Assim como nessa imagem que a gente fez, note que está faltando os cantos, né? Então, a gente vai fazer isso. Esses cantos são os encontros da grama com o chão. Como que a gente faz? Você seleciona, né, as laterais e você seleciona a grama, né, nessa parte do meio, de modo que encaixe ali embaixo. Tá vendo? Você vai deixar ela bem encaixada para que facilite, né, na hora que você for fazer esses ajustes. Selecione essa parte mais interna de cor neutra para que você possa apenas cobrir, né, as partezinhas que faltam. Tá vendo que falta os encontros ali do chão, né, desse subsolo? E também falta um acabamento da grama. Então você vai sempre notar isso e refazer. Pronto, depois disso você vai começar a fazer a sua grama, né? Ou os seus detalhes, não sei como você fez, mas vá sempre deixando de forma que se encaixe ali na sua imagem, tá? Porque isso vai deixar mais harmônico na hora que você for montar o seu cenário. E utilize o zoom a seu favor, né? Vá sempre observando se tá ficando legal de longe, né? E essa parte aqui do encontro do subsolo não tem muito segredo. Você vai fazer do jeito que você fez em cima. Se for mais arredondado, faça arredondado. Se for pedrinhas, né, faça esses encaixes. E é isso. Depois você seleciona e coloca lá em cima. Sempre organizem isso, viu? E agora só tá faltando fazer essa plataforminha menor, né? Ela tá muito pequena, então eu vou ajustar isso daqui. Bom, eu acabei não mostrando, mas para você fazer ela, você vai pegar aquela plataforma flutuante que a gente fez e você vai selecionar o meio ali, né, daquele tilezinho da lateral e você vai arrastar tanto o lado esquerdo quanto o direito. E depois você vai pegar e vai arrastar o meio, selecionar o meio, né, da plataforma flutuante e encaixar nela. E pronto, vai fazer os ajustes. Dessa forma, você vai conseguir ter uma plataforminha menor, mas que você vai conseguir modificar ela depois, se quiser aumentar ou, né, deixar do tamanho que tá. E assim você vai criar suas variações, né, de plataformas e de tiles, né.
Bom, gente, esse foi o nosso tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido a fazer. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. Se quiser enviar o print do seu tile set, me envia lá na fanpage do canal. O nome vai estar aí na descrição, tá? Com o link. E muito obrigada por terem assistido. E o tutorial de hoje é isso. Valeu, gente!